Oi, turma, tudo bem? Hoje, na nossa atividade de língua portuguesa, nós vamos conhecer um outro gênero textual. Nós vamos ver agora contos de suspense. Eu acho que dá um pouquinho de medo, mas é muito legal. Então, nós vamos abrir aqui na página 174 e 175 para a gente ver como que vai ser a nossa história inicial. Mas antes, no conto de suspense, nessa unidade, a gente vai ler e interpretar conto de suspense, ler texto com entonação adequada e com expressividade, identificar os elementos do conto, são os personagens, tempo, espaço, enredo e o narrador, identificar as partes que compõem o enredo da história, situação inicial, uma complicação, um clímax e um desfecho. Produzir conto de suspense, estudar pontuação nos textos, estudar verbo e o uso do tempo passado nas histórias, estudar a escrita e o som das palavras terminadas em ou e ou, participar de atividades orais. Então, antes da gente começar com tudo, vocês vão observar esta cena e vocês vão responder essas questões, mas essas questões vão ser respondidas no caderno. Tá bom? Elas não dá para escrever aqui, fica muito apertadinho. Então vocês vão colocar o cabeçalho, vão colocar a data de hoje, tá bom? E vão responder. Observe a cena. O que será que o menino está sentindo? E o que será que ele estava lendo? Aqui tem duas questões, tá bom? Você já leu algo que o deixou assustado? Você já ouviu falar de histórias que causam arrepios? Conhece alguma história assim? Quem quiser pode contar uma história que ouviu, tá bom? E aí nós vamos iniciar aqui com a leitura de um conto de suspense. Para iniciar, calafrios de medo, caça-fantasmas, histórias que assustam. Você já leu ou ouviu alguma história que fez você sentir muito medo, ficar em estado de tensão, em suspense? Vamos ler a história a seguir. Será que ela causa medo? Leia o texto em silêncio e aí vocês vão me contar o que vocês acharam. Vocês vão também depois acompanhar novamente a leitura e vocês vão ver se o que vocês pensaram se confirma. Será que essa história vai dar medo? Então acompanhe a leitura aqui com a Pro. Essa história se chama Caio. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio? Caio. A voz se repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi com um custo que gaguejou. Aqui. Na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabia até o seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, um vozeirão começou. Caio! Caio! E se a assombração não soubesse o nome dele, coisa nenhuma, e estivesse só perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, Caio murmurou: sim. Caiu outro osso. E Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim queria dizer sim pode cair ou sim sou eu o Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu! Caiu mais um osso. De novo. Caio! Caio! E o Caio para testar. Cai! Caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando com a cara dele. Caiu! Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco.
Deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo! Eu não aguento mais essa história. E para a surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda onde ele gostava de vadiar. Então, olha só que não tinha nada a ver com a fazenda mal assombrada. Era somente o caseiro que não queria vender. Essa história de suspense ficou até um pouquinho engraçada. Então, a Pro vai querer que vocês leiam para mim, tá? A história. Vocês vão mandar um áudio. Eu quero a leitura de vocês. Eu quero entonação, tá bom? Eu quero a pontuação. Então vocês vão treinar e vocês vão gravar para Pro, tá bom? Hoje a gente não vai fazer interpretação de texto. Vocês vão fazer somente as questões do início, tá bom, turminha? Aí eu espero as respostas e também o áudio de vocês. Um beijo.